Olá, boa tarde. Em mais um podcast aqui da ABS Rio, da ABS RJ, nós estamos aqui hoje tendo a ilustre presença do diretor-geral da Aiguá Rio, Flávio Vaz, que está aqui conosco. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Que está aqui conosco e vai, com certeza, abrilhantar aqui o nosso ato aqui do podcast. Flávio, a gente tem por hábito, normalmente, quando convida as pessoas, dar sempre uma apresentação inicial para que as pessoas conheçam, né? Quem está vendo, conheçam quem é. E tem muitos dos que nos assistem, que é mais um público referente aí aos associados da ABS, em geral conhecem, tem notícia, mas é sempre bom. Então eu queria que você colocasse aí, inicialmente, aí a tua trajetória. Eu sei que você tem aí um bom tempo, passando aí por algumas empresas, trazendo experiência agora para o saneamento, que eu acho que é muito importante isso, trazer outras experiências, outras visões. Então, fique à vontade para colocar essa geral, vamos assim dizer, essa tua história aí resumida. Perfeito. Obrigado pelo convite, Renato. É um prazer estar aqui, podendo falar com você e com todo o público. Eu sou um profissional, né, oriundo da área de finanças, tá? Tenho 10 anos em concessões no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar no metrô do Rio de Janeiro, trabalhar na Via Rio, que é a Transolímpica. Tive a oportunidade também de liderar a Supervia e recebi o convite recente, há 4 meses, para estar liderando a operação no Rio de Janeiro da Aiguá. E para mim é um orgulho enorme estar entrando num segmento que tem franca expansão, com muitos investimentos para serem feitos e transformar a realidade dos brasileiros, trazendo muita saúde e qualidade de vida, que eu acho que é o propósito de toda empresa de saneamento, né? Trazer saúde para as pessoas e qualidade de vida. Com certeza. Pois é, Flávio, eu escutando as tuas palavras me faz recordar um pouco, quase que a gente foi colega aí, passando por metrô, passando por saneamento, que eu já passei pelo metrô também. Então, quase que a gente se esbarra aí nesse processo, né? Mas foi uma passagem relativamente rápida e num período um pouquinho conturbado também, mas conseguimos entregar algumas estações que já estavam em andamento e a gente conseguiu completar. Mas é legal, eu acho muito importante essa participação dentro da área do saneamento, né? Eu, pelo menos, eu sou favorável a essa ideia. Muitos dizem, dono de hospital tem que ser médico. Eu não concordo com isso. Realmente, a minha opinião não é essa. Assim como eu acho que dentro do saneamento precisa ter, principalmente nos cargos de direção, os gerenciais mais altos, precisa ter gente com visão mais aberta. Não é a visão fechada do sanitarista, a visão fechada do engenheiro que só trabalha com aquilo e vive com aquilo. Eu acho que isso é muito importante, porque somos empresas. Quando eu digo somos, é porque eu já participei muito tempo nisso e ainda participo, de certa forma, dentro da própria ABS, como se uma empresa fosse. Então, eu acho que é muito importante isso. Acho que você tem muito com essa visão a ajudar e trazer colaboração aí para o setor. Falando mais especificamente da Aiguá, da área de atuação, que a Aiguá ela atua Barra, Recreio e Jacarepaguá. São 19 bairros na zona oeste do Rio de Janeiro e a gente também tem a operação de Pati e Miguel Pereira. E faz água e faz esgoto. Água e esgoto. A parte de distribuição e a parte de esgotamento faz 100%. Perfeito. Na parte de abastecimento faz só a distribuição. Perfeito. Mas em Pati e Miguel a gente faz a captação também. Desses municípios Perfeito. Fora do Rio, né? Eu queria te dizer, então, com essa visão, queria te dizer que você tem aí um abacaxi tremendo na mão. Mas é aquele negócio, quem sabe pega o abacaxi e faz um belo suco. Perfeito. Né? Então eu espero que você tenha realmente muito sucesso nisso. E aí eu queria que você mostrasse para a gente, você dissesse para a gente o que é que você está pensando aí a respeito da universalização, que é uma das principais colocações que existem dentro dos contratos, né? Os principais artigos. O que a Aiguá tem hoje para dizer sobre a universalização do abastecimento, esgotamento? Como é que está isso? Perfeito. A Aiguá, no Rio de Janeiro, né, ela atende 1.200.000 pessoas, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 19 bairros, como eu falei, e também a Pati e Miguel Pereira. Tá? A gente tem 35 anos de contrato, ou seja, faltam praticamente 32 anos, né, para a gente fazer toda a operação e manutenção do sistema. Temos um investimento contratual acima de 2 bilhões de reais
e já realizamos 700 milhões de reais. Para quê? Para, de fato, melhorar, né, todo o sistema de água e esgoto da região que a gente atua e trazer o benefício da universalização, tanto em água quanto em esgoto, né? Você melhorar a qualidade do serviço que está sendo prestado, que é um serviço público essencial. E como você falou anteriormente, né, ter vindo de um outro mercado pode agregar muito na visão de cliente, né? Atender bem o cliente num serviço público essencial e boas práticas de gestão também. E com isso, né, obviamente, a empresa consegue ser mais eficiente, busca uma segurança operacional, né, e entrega valor para o seu cliente. Eu acho que são números realmente bem relevantes, né? E importantes. É uma área muito delicada, né? Porque é uma área hoje em franca expansão, ainda em franca expansão, caminhando aí para o lado de Guaratiba. Vocês vão até... Qual o limite naquela região do Zona Oeste, mais ou menos, você tem? A gente tem toda a região de Barra, Jacarepaguá, Vargens, Camorim, vai até o Joá. Então, mais São ou menos 19 isso. bairros. É praticamente da serra para cá. Sim. Né? Então, é uma área em franca expansão ainda, com muitas construções, muitas demandas, né? Perfeito. Per capita relativamente alto. Eu acho que vocês têm bom trabalho para fazer, bastante trabalho. É um né? bom abacaxi. É né? um bom abacaxi. É um bom abacaxi. E de fato, né, pela obrigação contratual, esses 2 bilhões, a gente está gerando emprego na cidade. Lógico. Né? Trazendo uma melhoria na renda da população, podendo fazer programas sociais e educacionais para qualificar as pessoas, principalmente de regiões que têm pouco acesso, né, à informação, à capacitação, e a gente adora ajudar a contribuir nesses aspectos. E eu acho, vou até pegar um gancho, porque você falou em capacitação, e eu considero que a ABS é uma ferramenta nesse processo também. Ela se insere nisso. Nós tivemos em dezembro, agora no dia 4, o Sanearri, que vocês participaram. Não só participaram, como ajudaram no patrocínio, e ficam aqui os nossos agradecimentos de público, né? Porque a gente não consegue fazer os eventos sem a participação de vocês, dos patrocinadores de uma forma geral, porque, embora tenhamos um bom número de associados, são cerca de 800 associados no Rio de Janeiro, é uma situação um pouco complicada. Às vezes é uma anuidade, depende de São Paulo, da Nacional, e vai para lá, vem para cá, e é muito complicado. Então, para nós custearmos o nosso dia a dia, já é difícil. Para fazer um evento daquele porte, se não são vocês, ele não consegue fazer. Perfeito. E ficam aqui os nossos agradecimentos, realmente. E aí eu queria saber de você, que participou, né, durante todo o período, e foi um dia complicadíssimo, um dia de chuva, que atrasou o pessoal, a turma não chegava, o pessoal que estava compondo mesa, uma confusão naquele início, mas graças a Deus, o secretário voando aí por cima, o Pisciani voando aí por cima para tentar descer e não descia. Eu cheguei em ponto, na hora do painel. É uma loucura, mas graças a Deus tudo deu certo. Eu queria saber a tua opinião, o que você achou? Foi o primeiro que você participou, né? Foi o primeiro que eu participei. Esse é o terceiro nosso, tá? Sim. Como eu falei, eu estou há 4 meses na área de saneamento, foi o primeiro que eu tive a oportunidade de participar. Eu achei um evento muito bem organizado, muito qualificado, com painéis muito qualificados também, né? E mostra a importância da ABS, né? Tanto no Rio de Janeiro como nacionalmente, de estar promovendo também, né, essa integração, esse compartilhar de informação com a sociedade. Isso é muito legal. Gosto de trazer esse assunto à tona, porque o Rio de Janeiro perdeu a posição que tinha no saneamento nacional. Por uma série de razões, uma série de motivos, não vem aqui ao caso, né? Perdeu essa posição do cenário. São Paulo ganhou uma posição e outros estados passaram à frente, e até de eventos nós ficamos carentes. E a ABSRI está procurando recuperar isso com esses eventos. Ano passado nós tivemos Saneatec, tivemos Sanearrio, tivemos mais uma série de encontros com empresas, inclusive do setor, que fazem, buscando exatamente criar uma condição de recuperação. A gente tem sentido essa volta, porque começamos a receber muitas ligações dos outros presidentes de sessões, querendo saber como é que está, como é que era, como é que está fazendo, porque eles lá também têm carências nos outros. Você conta a dedo, 3, 4 estados conseguem. Então é muito legal. A gente pretende manter o evento com frequência anual,
dependendo muito aí da ajuda de vocês. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas é realmente muito importante e muito legal saber que vocês participaram. E participaram desde o início, porque você chegou há 4 meses, mas nós estamos há 7, 8 meses atrás, a gente estava começando a conversar sobre o tema, e a gente sempre conversa com antecedência com vocês, discute. Mas, enfim, foi realmente um evento que eu acho que trouxe. Naquele dia nós tínhamos 2 eventos de saneamento, porque nós tínhamos o Prêmio Nacional da Qualidade de Saneamento, o PNQS, né? Perfeito. Que é um evento da ABS Nacional, acontecendo no mesmo dia, no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Então, eu acho que só isso já mostra a importância que o Rio de Janeiro começa a recuperar. Exatamente, esse protagonismo, né? Lógico. A gente é uma potência, né? Um estado referência, a gente não pode deixar isso se perder. E a né? posição de vocês é fundamental nesse processo. Perfeito. Bom, vamos lá. Você falou de Pati Miguel Pereira. Perfeito. Eu tenho um carinho especial por aquela região. Sim. Carinho especial. É uma região muito linda. Muito, muito. Eu acho que o próprio carioca tem que conhecer mais e todos os brasileiros também. E Miguel Pereira deu um salto, né? Não tenho dúvida. Miguel Pereira com aquela transformação que o prefeito fez lá. Eu não sei nem se aquilo vem de outros, mas eu acho que é esse prefeito, o Antônio, né, que a gente chama de Tunim, que está lá, que já vem com 3 mandatos, se não me engano, é que vem conseguindo desenvolver mais isso. Mas só um comentário, sem saber ainda certeza como é. Mas lá tem um problema sério, né? Um problema complicado, aquele sistema junto um do outro. Pati, o pessoal de Miguel Pereira, que é onde tem o tratamento, não mandava água para Pati, o prefeito de Pati ia para lá, brigava, isso você não pegou. Mas era assim, era feia a coisa. Tem essa ciência. Pois era feia a coisa. Aí eles brigavam, iam para o governador ligava para a SEDAI, estourava lá na mão da gente. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu trabalhar e deixar alguns projetos que eu acho que vocês devem ter pego e agora devem estar transformando isso. O que você tem aí para falar de Miguel Pereira e Pati? Acho que o primeiro ponto, né, até citado por você, Renato, é a integração pública, né, quando existe, né, do prefeito com o governo estadual, o quanto é importante para potencializar uma região, como foi feito ali, né? E você vê como deu um salto na qualidade da gestão pública local, né? E a gente vem complementando com o que é a nossa obrigação, que é esse serviço público essencial, fazendo os investimentos necessários para trazer segurança hídrica ali para as pessoas, né? A gente fez um investimento de 6 milhões numa ETA móvel que traz ali uma melhor capacidade de oferta de água para a população e principalmente endereçando o principal problema recorrente que existia, que era a falta da água na bica da pessoa. É verdade. Né? Essa escassez que era contínua, recorrente, e com o investimento que a gente fez, a gente conseguiu acabar com esse problema que existia ali na região. Ou seja, iniciativa privada também trabalhando com a iniciativa pública é sucesso, eu não tenho dúvida disso. Juntos, não tenho dúvida. Exatamente. Quer dizer que hoje você considera que aquela região está sob controle? Sim, esse verão, esse último ano aí que teve, realmente a gente conseguiu endereçar esse problema. Com esse investimento que foi feito. Era um problema sério, realmente um problema sério. E o que você me diz com respeito aí a esse trabalho que a Iguá tem feito? 4 meses, é lógico, eu estou te perguntando, eu sei que você ainda está tomando pé das coisas, mas o que você me diz aí sobre o trabalho que a Iguá vem fazendo, de uma forma geral, no relacionamento com a população? Tá. A gente tem tido muitas reclamações no tocante a esse relacionamento. O atendimento, na parte comercial, coisas desse tipo, a gente tem realmente recebido muitas reclamações. Eles alegam dificuldade, aí eu não estou falando só de Iguá, estou falando de uma forma geral. Uhum. Porque chegam muitas reclamações para a gente também. Uhum. Chegam pelos técnicos, chegam pelos associados e chega pelo público, como se a gente não bastasse. A gente às vezes até pega alguma coisa e repassa, mas então chegam reclamações desse tipo. O atendimento, dificuldades no atendimento e principalmente a parte comercial, que reclamam muito. O que você já tem aí sobre essa situação? Tem alguma visão já? A Iguá se estruturou, né, desde o início da sua operação para melhor atender o cliente, que de fato é foco no nosso valor, né? Ter foco no cliente. A gente tem 2 lojas, né, para atendimento a clientes aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro e uma loja em cada município, em Pati e Miguel, para fazer um atendimento presencial para os clientes. Também contamos com um canal digital. Hoje o mundo está muito digitalizado. As pessoas preferem fazer suas coisas de casa no momento que eles têm o tempo, pode ser à noite, o que for, né? No momento que eles têm disponível, seja dentro de um metrô,
seja dentro de um trem, seja em casa. Então, a gente digitalizou também o nosso canal de atendimento. Com isso, traz um benefício direto, né? Qualquer demanda que o cliente tenha, que era muito recorrente ter demanda para chamar segunda via de boleto. E isso ele consegue emitir sozinho ali pelo próprio app. Então, se chama Digiguar, e isso traz um benefício enorme para o cliente. E, obviamente, melhora essa percepção, né, de atendimento. Velocidade também, exatamente, né? Tudo isso, né? Exatamente. O cliente precisa se sentir satisfeito, mas ele, para se sentir satisfeito, tem que estar atendido. Perfeito. Né? Isso é fundamental nesse processo. Só para você ter ideia, Renato, o nosso tempo de atendimento numa loja dura menos que 2 minutos. E a gente também tem um totem digital na própria loja, que a gente, quando é um caso muito simples, pode fazer ali direto no totem. Legal, isso é bom. Isso é muito bom. E outra coisa, a Igual hoje tem o quê? Quantos empregados? Total, empregados diretos, 700 empregados diretos, mas quando conta com os indiretos, a gente chega a 2.500, né? A gente tem um volume de obras muito grande, tanto aqui na capital como no interior, devido aí ao pacote de investimentos. Já fizemos 700 milhões de investimentos nessa região, né, onde a gente tem a concessão. Ainda tem aí, para totalizar os mais de 2 bilhões que a gente tem como um pacote completo de investimentos do contrato. Então, a gente está gerando bastante emprego também nessas regiões. Isso é importante. Eu ia te perguntar exatamente isso, obras. Sim. Se você queria colocar, tornar público aí para todos, alguma coisa de obra que vocês tenham para essa região, mas mais ou menos você já disse em termos de números. Eu não sei se você quer pontuar alguma dessas obras. A gente tem algumas obras muito relevantes, muito importantes, né? A gente tem a estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca, a gente já investiu mais de 100 milhões de reais nessa estação, vai melhorar em 50% a capacidade de tratamento do esgoto. Essa obra termina agora no meio do ano, tá? De 25. A gente também tem um investimento do Complexo Lagunar para ajudar na revitalização do Complexo Lagunar, né? É um pacote de 250 milhões. Temos também, hoje, contratualmente são 250 milhões, mas com o índice de inflação já chega a 300 milhões de investimentos também em comunidades, que eu acho que é o grande gol que as empresas podem fazer nessa área de saneamento. Por quê? Você vai trazer qualidade de vida para as pessoas que tanto necessitam, né? Que às vezes não tem uma água tratada para beber, né? Que leva a ter doenças, né? A questão do esgoto também. E você conseguir universalizar isso, trazer qualidade de vida para as pessoas é fundamental. Especificamente nessas áreas irregulares que a gente tem os 300 milhões para fazer, né, de investimento, tanto para água quanto para esgoto, você vai estar ajudando até na produtividade dessas pessoas, porque elas vão deixar de estar indo para um hospital, para uma fila de hospital, e vão poder estar produzindo, né? E a gente também tem programas para qualificação dessas pessoas, tá? E também uma conscientização ambiental para que o esgoto, né, e resíduos sólidos não sejam jogados em lugares indevidos, que vai acabar atrapalhando todo o trabalho que também está sendo feito ali no Complexo Lagunar. Isso é legal. Me repassa aqui, as coisas vão repassando, porque foram 47 anos trabalhando com saneamento no estado, aí para tudo quanto é canto. Mas teve uma passagem que marcou a gente, né? Que foi na época da pandemia. Perfeito. Eu voltei para a SEDAI, já tinha saído, e aí as coisas complicadas, né? Um pouquinho assim complicadas. Vou contar um pouquinho só para... as coisas complicadas, porque eu voltei por causa da geosmina. Me lembro. Um negócio de maluco aquilo, porque a gente entrou com a missão de acabar com a geosmina. Pô, não acaba assim, não. A gente conhece mais ou menos o problema, sabe que não é assim, né? Mas a gente trabalhou com aquilo. Quando eu respirei, que fiquei só com o Ministério Público e a Defensoria Pública no meu pescoço, por causa das ações que a gente teve que tomar lá por causa da geosmina, aí veio a pandemia. Eu pensando que ia pular o carnaval sossegado, veio a pandemia. Rapaz, olha, não foi brincadeira não, porque a gente entrava nas comunidades, já não tinha mais ninguém, naquela época todo mundo em casa, todo mundo fechado, e a gente entrava nas comunidades, e as comunidades não tinham... Quem tinha água, tinha. Quem tinha esgoto, tinha. Mas lugares, muitos lugares que não tinha, a gente sabia onde era. E a gente entrava para levar água lá em cima do morro, onde não tinha, onde a pipa não chegava. Perfeito.
complicadíssimo. Aí saímos botando o reservatório em cima do morro, fazendo bica, puxando o tubo de tudo quanto era jeito, o tubo no meio da rua esticado, confusão. Mas, graças a Deus, conseguimos ultrapassar. E não foi a falta de água, a falta das condições sanitárias que agravou o problema no Rio de Janeiro, graças a Deus. Mas é uma área que precisa realmente de um carinho especial. É uma área onde as soluções são individualizadas. Perfeito. Não é a mesma solução daqui que a solução dali. Perfeito. Tem áreas que são áreas de morro, tem áreas que são áreas de baixada. E você tem aqui áreas de baixada também, né? Áreas baixas, nas beiras dos rios, aí valões. Então é uma coisa realmente, é um trabalho que precisa ser feito. E a gente trazia aí uma informação de números que a gente recebeu ao longo lá da preparação dos editais, na época da concessão, que não atendiam. E isso teve que ser revisto, refeito, e foi um problema sério. Mas, graças a Deus, a gente ainda conseguiu levantar o número para um número médio, dentro de um per capita que a gente já tinha, né? Quando eu digo per capita financeiro, quanto custaria por habitante, mais ou menos, em função do sistema. Mas foi uma briga com os bancos. Eu não sei se isso hoje já está medido por vocês, acho que você ainda não deve ter essa informação. Se tivesse, era bom saber se esses números eles foram reavaliados e... não sei, aí vem a discussão com o governo, essa discussão toda que tem aí, né? Não estava no edital, está no edital. Então, esses números, nós tínhamos realmente a ideia de um número realmente abaixo do necessário. Eu sei que é muito complicado, volto a dizer, cada solução é uma solução, mas vocês é que estão vivendo o problema aí, que sabem melhor do que eu, inclusive muito mais atualizados. Perfeito. O desafio é enorme, né, Renato? Eu não tenho dúvida disso, né? Você buscar universalização no Rio de Janeiro tem uma complexidade também. Você não consegue fazer nem financeiramente, nem como execução de obra tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Você não pode parar o trânsito da cidade, tem que buscar soluções de engenharia às vezes mais complexas e mais custosas, né? Para evitar que tenha dano para quem está passando na região. Né? E quando você atua principalmente em comunidades, como você falou e muito bem, né? Cada comunidade vai ter uma solução. E às vezes dentro de uma comunidade várias soluções. E o principal de tudo, nós como executivos da área, a gente tem que ouvir essa população também. Fazer os censos diagnósticos corretamente. Porque o executivo acha que sabe tudo. E ele não sabe. Ele não viveu aquela realidade daquele território. E quando você trabalha com pessoas capacitadas, que entendem dessa metodologia, entendem de como funciona a dinâmica local naquele território e ouve a população, quem está ali, você vai buscar as melhores soluções. Às vezes, fisicamente, você não conseguiria fazer uma solução simples, padrão, de rede. Você vai ter que buscar mecanismos mais sofisticados, inovadores para atender alguma comunidade. Por exemplo, tem vielas que se você for fazer uma obra, a pessoa não entra na sua casa. Como é que você vai fazer? Você vai ter que buscar uma solução alternativa, fora da caixa. E isso é muito importante também para Iguá, né? Grupo Iguá Rio de Janeiro. Buscar soluções inovadoras. E a gente é desafiado pelo nosso acionista para sempre estar buscando as soluções inovadoras para atender melhor o cliente. Flávio, e a relação com o governo? Porque é uma empresa pública, o governo está ali focado na população, né? Tem toda aquela simbiose, entre aspas, que eles procuram, né? Que o governo procura fazer com a população e que tem que ter, mas a gente sabe que não tem. Como é que está essa relação? Você já sentiu isso nesse processo? Vocês têm dificuldades? Porque você trabalha com a população direta, mas trabalha também com o cumprimento das metas que estão lá previstas nos contratos. A relação é respeitosa, né? E, obviamente, tem que ser construtiva. E, principalmente, focando na população, né? Buscando soluções para conseguir fazer as entregas para a população. Isso é importante, porque para vocês eu acho que tem uma independência relativa e condicionada ao contrato de concessão, mas tem uma determinada independência, coisa que a SEDAI não tinha. Essa independência sempre foi difícil, problemática. Tinha governador que chegava e,
por exemplo, eu trabalhei com um governador que estabelecia uma relação de interesses, dizia, ó, eu quero que resolva isso aqui, o resto vocês trabalhem com a empresa. E aí ficava até mais fácil de trabalhar. Tinha outros que enfiavam o dedo em tudo. Tinha outros que seguravam o dinheiro e levavam para o Caixa Único, né? Você já ouviu falar do Caixa Único? Já ouviu falar? Não. Que você não ouça nunca. Quem não ouça nunca. O Caixa Único era a Secretaria de Fazenda, todo o dinheiro que entrava do Estado, centralizado na Secretaria de Fazenda. Entendi. E aí depois a Secretaria de Fazenda devolvia. Perfeito. Aí você imagina, por exemplo, a SEDAI, que tem arrecadação própria, que tinha. E aí, Entendido. Tá entendido. Entendi. Porra, é uma loucura. Você trabalhar dessa forma é uma loucura. Eu trabalhei com o PDBG 2 vezes. 2 vezes eu fui gerente do PDBG. Numa delas, era Caixa Único. O dinheiro vinha do governo japonês, vinha do BID, vinha da USF, entrava, era internado, ia para a Secretaria de Fazenda, quando descia, que passava por Brasília, mas Brasília liberava rápido, vinha para o governo do Estado, e o governo do Estado não pagava as faturas do PDBG. E você com volume de obra imenso para tocar, com coisas e coisas para fazer, e não passava. Então era complicadíssimo. É importante cada um ter a sua responsabilidade no processo, ter essa agregação, né, do que cada um é responsável para, de fato, trabalhar de uma maneira integrada, respeitosa, se comunicando, né? E como falei, né, vou repetir, para atendimento da população. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho realmente que a concessão tem essa vantagem. Quando ela traz as empresas têm muito mais independência para trabalhar e realizar. Eu não vejo vantagem maior no processo do que essa. Tem um aspecto também de governança, né? A governança de uma empresa privada, ela é, vamos dizer assim, ela é rigorosa, mas ao mesmo tempo ela é mais simples do que a governança pública, né? A governança pública é muito, muito complicada. Perfeito. São muitos atores no processo, né? É muita gente misturada nessa governança, que é a governança que deveria ser dentro do governo, ela passa pela Assembleia, passa por não sei por onde, enfim, uma confusão que não é brincadeira. Mas é isso, né? Esse é o Brasil, é isso que nós temos e o Rio de Janeiro não é diferente. Acho que os governos que passaram pelo Rio de Janeiro, cada um no seu grau deu a sua contribuição, as suas dificuldades, mas o desenho está aí. Hoje nós temos que trabalhar dessa maneira e eu acho que as empresas realmente trazem para dentro do saneamento no Rio de Janeiro uma determinada vantagem, né? Espero que se realize, que as metas sejam todas atendidas, que a universalização aconteça, né? Perfeito. Porque a gente sabe, saneamento é saúde, né? O que você aplica lá, você de uma determinada maneira, independente dos números, deixa de aplicar na saúde. Perfeito. Então, essas coisas todas se somam. Doutor Flávio, o que mais o senhor tem aí para a gente de novidade? Olha, a novidade é que Falamos tanto que não tem mais novidade. que a gente vai continuar, né, com esse olhar no cliente, fazendo os investimentos contratuais previstos, né, com capacidade de buscar uma eficiência operacional, fazer uma boa entrega para os nossos clientes na Zona Oeste do Rio de Janeiro e Miguel e Pati também. Ok. Acho que nós conseguimos ver o campo da Iguá, sentir aí como é que está essa ideia junto, sempre como uma ideia, com nuances só superficiais, de passar e ver com o governo o relacionamento, saber os problemas de Pati, as soluções de Pati, sentir a participação de você nos rios e lagoas da região, também com participação, embora não seja atividade de vocês, né? Vocês participam também no processo, é como se fosse quase que uma ajuda, não é isso? Do Complexo Lagunar? Do Complexo Lagunar. A gente tem uma obrigação contratual, né, de 250 milhões para fazer em 3 anos a dragagem, né, para melhorar a troca, né, do mar com a água, vamos dizer assim, da lagoa, né? Esse é um processo complexo que também envolve plantio de manguezais, são mais de 240 mil mudas que estão sendo plantadas, isso revitaliza, ajuda a colaborar com o ecossistema da região. Está sendo feito. Está sendo feito, né? Esse processo do plantio começou até antes, no período de transição, em 2021, mostrando o comprometimento do acionista da Iguá, né, e a Iguá do Rio de Janeiro. Antes de fato entrar em operação, a gente já começou a fazer esse plantio,
né? Isso traz, obviamente, um impacto muito positivo. Você já vê espécies, né, surgindo na região que não tinham, animais voltando, resgatando aqui todo o ecossistema, gerando filhotes, né? E ver aves que não habitavam mais a região estando ali já no complexo. Ou seja, mostra o quanto é importante, de fato, né, ter um investimento para recuperar esse complexo lagunar, né? Obviamente, o dinheiro, né, previsto em contrato, ele é parte da solução, né? Também cabe muito à população ter a consciência, né, do seu papel para revitalizar também a lagoa, seja onde está se jogando lixos sólidos, né, pneus, eletrodomésticos, brinquedos, plásticos, que Sofá, faça isso velho. de uma maneira, né, correta, né, destinação correta desse lixo, né, e obviamente, né, o poder municipal com a Conlurb e com a Rio Águas, cada um fazendo o seu papel para contribuir também, né, para que a gente consiga revitalizar o complexo lagunar aqui da Barra, né, e Jacarepaguá. A gente sabe que o complexo lagunar tem toda uma gama, quantidade de atores que tem no processo, como você bem disse, Conlurb, município, Serla e outros órgãos do Estado também, que o investimento é muito maior, né? Que ele hoje está, de certa forma, alocado, ainda não é o suficiente para tudo, até porque é um trabalho também que tem que ser feito médio para longo prazo. Perfeito. Mas já começa a dar resultado. Mas tem que começar, Renato. Tem que começar. Esse é o ponto. Exatamente, né? tem que começar. Se o recurso é todo suficiente para revitalizar completamente, a gente não começa. Tem que começar. Depois buscar as soluções, né, dentro do contrato, do reequilíbrio do contrato, para conseguir endereçar e solucionar de fato todo o problema. É exatamente isso, não tem dúvida. Doutor Flávio, queria lhe agradecer pela presença, por ter dedicado um pouco do seu precioso tempo aqui com a gente, esclarecer os nossos associados aí dentro da ABS RJ e deixar aí para você, não sei se você tem mais alguma coisa a colocar, se tiver, fique à vontade, e se não tiver, aí vamos já pelo adiantado da hora também, de colocar aí, eu não sei qual é a câmera, essa aqui, né? À disposição para você fazer aí as suas colocações finais. Perfeito. Primeiro, agradecer, né, o convite, Renato, de estar aqui, podendo trocar informação, conhecimento. É um prazer para mim. Como todo mundo fala, né, o saneamento é uma cachaça, né? E eu estou percebendo isso. Existe um clima muito positivo, né, de poder estar gerando essa melhora, né, e contribuindo para a sociedade, tá? Eu acho que isso é fundamental. E a integração, né, entre os governos, a sociedade, as empresas privadas, para, de fato, buscar as melhores soluções aí para os clientes e para quem mora aqui no Rio de Janeiro. Para mim é um orgulho estar participando desse processo. É algo que está sendo construído. São muitos anos ainda. As soluções não são de curto prazo, são de médio e longo prazo, mas que a gente busque, né, com o diálogo, né, e sendo verdadeiro, solucionar os problemas existentes, né? Em vez de ficar fazendo queixa e só reclamando. Verdade. É isso aí. Bom, queria agradecer novamente ao Dr. Flávio pela participação. Dizer a vocês, Dr. Flávio Vaz, diretor-geral da Iguá Rio, tem aí toda uma dificuldade de poder destinar meia hora, 40 minutos para a gente conversar, mas também acho que isso é um trabalho importante, porque você leva uma série de informações. Os nossos associados são multiplicadores também. Então, eu acho que hoje tivemos aqui um encontro muito bom para nós da ABS, por ter a participação do Dr. Flávio, que pôde nos dar toda uma visão aqui da região, embora ele esteja aqui há 4 meses, mas já começa, já entra na sabatina principal, que é o verão, né? Mas está aqui com a gente e fica aqui os nossos agradecimentos. Agradecer a todos e dizer que vamos com mais algumas entrevistas aí pela frente, alguns papos, e acho que vocês vão gostar. Grande abraço.